formação de piloto é o sonho de muitas pessoas, mas para muitos isso não passará apenas de um sonho a vida inteira. Ter um sonho é ótimo, mas sabe o que é melhor do que isso? Realizá-lo. Uma produção Trem de Pouso, apoio Escola Realizar de Aviação Civil. Antigamente, você precisaria não apenas de dedicação, mas de sorte, de encontrar alguém que pudesse lhe explicar os caminhos, alguém com experiência suficiente para lhe conduzir diante de cada dúvida que você tivesse. E mesmo que você fosse muito dedicado, encontrar essa pessoa no lugar certo, na hora certa e disposta a lhe ajudar em todas as etapas dependeria apenas da sorte. Outra opção seria reunir as informações básicas e tentar sozinho. Porém, a chance de fracasso nesse caso é altíssima, porque todo método de tentativa e erro pode até funcionar, mas leva muito tempo e se gasta mais dinheiro. E a chance que você se frustre e desista no meio do caminho é extremamente grande. Você passou uma semana tendo acesso a uma pequena amostra do que é o conteúdo do Trem de Pouso, que de forma 100% online consegue levar a você a segurança de seguir o caminho certo na sua formação. Você teve acesso aos nossos professores e aos seus convidados, que de uma forma única transformaram as suas experiências em conteúdos para lhe ajudar a seguir na tão sonhada carreira na aviação. Pessoas que passaram pelos mesmos problemas e dificuldades que você está enfrentando hoje e mostraram que sempre haverão problemas e imprevistos e que ainda assim é possível focar nas soluções e seguir na sua velocidade. Não estamos aqui para dizer que a formação é fácil, afinal toda formação exige dedicação, mas que com o apoio das pessoas certas e uma metodologia testada e comprovada, sem dúvidas, será muito mais simples. Você não precisa mais se sentir sozinho, afinal, o sucesso deixa pistas, e agora você pode segui-las. Cara, eu acho que como qualquer outro piloto e aviador, começou quando eu era criança. Aquela vontade absurda de descobrir o universo da aviação. Primeira vez que eu tive contato com um avião na minha vida foi no terminal do Passageiro Salgado Filho, mas aquele antigo terminal, né, que hoje é o Terminal 2, que chamam já de área remota, não sei como é que estão chamando. Mas o terraço lá era... Tu escutava todo o barulho de todos os motores, era algo absurdo. E eu era uma criança bem pequena, devia ter próximo de uns 6, 7 anos. A gente estava buscando o meu bisavô, ele estava vindo do Espírito Santo. Como ele tinha algumas dificuldades de mobilidade, ele foi um dos últimos a desembarcar. E eu fiquei ali, cara, curtindo aquele barulho de motor, aquele movimento, aquela doideira. E como qualquer criança nessa idade, eu comecei nos porquês. Mas por quê? Por que o avião é assim? O que está acontecendo? E cara, desse dia em diante virou uma chave na minha vida que eu ia ser piloto. E eu trabalhei, estudei a minha vida toda para fazer isso aí. Graças a Deus, hoje eu faço uma coisa que eu amo desde pequeno. Eu sei que quando a gente entra na fase adolescente, a fase adulta, um monte de gente fica se confrontando o que vai fazer profissionalmente, né? E eu, graças a Deus, não passei por isso, porque eu já sabia desde muito pequeno o que eu queria ser, que era piloto. Ser um piloto. Então, graças a Deus, hoje eu consigo fazer todos os dias a coisa que mais me motiva a fazer, sabe? Então, é desde essa época. Mas determinação por não perder o foco, não desistir nos momentos mais difíceis, né? E buscar o caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o que a gente quer. Talvez seja mais fácil, mas com certeza o gostinho de ter conseguido o meu sim, cada dificuldade que eu tive ajudou aquele momento ser mais especial. Diferente da maioria dos colegas, a minha vontade ela não veio desde criança, né? A aviação foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Isso me preocupava muito, né? Porque o meu pai ele sempre me dizia, cara, enquanto antes tu acertar, melhor, porque mais tempo tu vai ter de desenvolver aquilo.
não significa que tu não possa errar, ou tu não possa mudar de trajetória, ou tu não possa, enfim, se reinventar ao longo da tua vida. Mas claro que quanto antes tu acertar em qualquer profissão, mais tempo tu vai ter de desenvolvimento naquilo. Então isso me preocupava muito, né? Eu queria muito acertar de primeira. E não tinha nada assim específico que eu dissesse, eu quero fazer isso desde pequeno, né? Como muitos dos aviadores têm essa coisa desde novinho. A minha vontade de ser piloto, ela começou desde pequeno. E eu me lembro, de 7, 8 anos, 9 anos de idade. O grande porém, como a gente é de cidade do interior, a gente não vive aviação, e no interior não tem muito disso, infelizmente. Mas com o passar do tempo aquilo sempre tinha aquilo na minha cabeça. Mas também meus pais também não tinham muito, na realidade eles não tinham condições de que eu pudesse realizar isso aí. Então eu fui, com o passar do tempo eu sempre com aquilo na minha cabeça, eu digo, eu vou trabalhar muito e eu vou ter condições para que eu possa eu mesmo me pagar todos esses cursos aí e tal. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer testes vocacionais, e eu sempre fui assim uma guria diferente, eu sempre gostei de coisas diferentes, eu nunca fui uma guriazinha assim rosinha, como eu falo, tradicional, de brincar de boneca, eu sempre gostei mais das espadas, da arte marcial. Eu sabia que eu gostava eu não queria ficar presa num escritório, numa coisa bitolada assim, só na frente do computador. Então tinha algumas coisas que eu já me conhecia ali nos meus 16, 17 anos. E aí fui fazendo testes, fui conversando com pessoas da área. Aí eu fui no aeroclube, aí conversei, entrei nas aeronaves, Isso eu acho que é uma coisa muito importante nessa visita na instituição, conversar com profissionais. Antigamente a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, de informação, de acessibilidade, de canal no YouTube, então a informação era muito mais difícil, E aí eu lembro que eu fui numa instituição de ensino, um aeroclube na época, e aí eu não sabia que eu ia voar, porque a gente não tinha muita grana, E esse era um empecilho quando eu comecei, Como é que eu ia fazer para bancar a formação. E eu lembro que meu pai me disse assim, não pensa nisso agora, pensa o que tu quer fazer, o que tu gostaria de fazer, porque tudo vai ser caro, tudo vai ser difícil, então escolhe o que vai ser difícil para ti e segue. Determinação. Paixão. Persistência. É resiliência. A gente chega a um nível de trabalho, de esforço aí, que tu vê que tudo aquilo que tu te esforçou lá atrás, assim, valeu a pena. Então é bastante gratificante ao momento que tu vence essas barreiras, independente de qual barreira for, No caso a gente está falando do lado dinheiro mesmo, de como vai pagar aquilo ali, e é difícil. Mas a gente supera tudo isso, se o teu sonho é enorme. Se ele é enorme, tu conquista. E aí eu lembro que eu fui então na instituição de ensino, não sabia se eu ia voar, porque enfim a nossa situação financeira não era boa, E aí eu lembro que meu pai brilhando os olhos, assim, ele disse, não, vai fazer um voo. E aí ele foi lá, acertou na secretaria, E eu fui, fiz o meu voo primeiro de Paulistinha ali. E eu achei incrível, Eu achei aquela sensação demais, Eu achei a parte operacional, Achei dinâmico. E aí eu comecei a vestir essa coisa da aviação ali com meus 16, 17 anos, junto com a escolha do vestibular. Fui me aproximando cada vez mais, optei por fazer o curso teórico já logo de cara para ver, até para tirar uma febre se era isso que eu queria mesmo. Me apaixonei pelas matérias, a teoria de voo, a meteorologia. E aí eu fui entrando cada vez mais nesse universo. Depois consegui fazer a faculdade, ainda que com condições financeiras não tão favoráveis, Fiz lá um crédito estudantil que pagava 2 anos depois. Então fui me aprofundando, fui me especializando, fui voando, fazendo as carteiras, de acordo com as possibilidades ali. Levei um pouco mais de tempo do que normalmente o pessoal leva, mas é como eu sempre falo, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, E a diferença lá na frente é o que tu fez com esse tempo. A gente tem vários momentos marcantes da formação, desde a tua primeira hora de voo, depois do teu primeiro cheque, ou o teu primeiro voo solo, tem várias, Mas eu acho que na formação, assim, é quando consegui entrar no aeroclube como instrutor de voo, e a minha primeira hora de voo como instrutor, ela foi muito gratificante para mim.
porque eu digo para vocês, é algo ímpar, porque aquilo tudo que te ensinaram, tu começa a passar para outras pessoas que estão ali como tu estava lá no início. E isso é muito bom. O meu momento mais marcante na aviação, com certeza, foi o primeiro voo solo. Foi uma situação incrível, uma sensação incrível de estar apto e alguém confiando em ti, né? Largando a aeronave, confiando no potencial, com certeza. Então, o primeiro voo solo vai ser disparado a melhor sensação na aviação que eu já senti. Olhando para trás, com certeza eu teria buscado muito antes uma orientação não técnica, porque eu demorei para ver o grau de importância que isso influenciou na minha contratação no meu primeiro emprego no mercado de trabalho. Então eu acho que o primeiro de tudo é quando tu já é aprovado na banca da ANAC. Depois tu faz a tua primeira hora de voo. Primeira hora de voo eu lembro do avião, onde foi, com quem foi e a matrícula do avião. Foi a primeira vez na minha vida que de fato eu entrei no avião. Depois disso aí, eu acho que o ponto mais alto é o primeiro voo solo. E cara, pra mim um dos dias mais incríveis assim, foi o dia que eu consegui o meu emprego na linha aérea. Esse dia foi, nossa, velho, eu lembro de me arrepiar. Mas é porque é aquele sonho desde criança, e quando tu chega no objetivo, é algo que realmente, eu falo agora, chega até a embargar a voz. O momento mais marcante na minha carreira foi o momento que eu sentei na direita no Boeing 737 pela primeira vez, dentro da instrução ainda, mas foi o mais marcante porque quando tu entra na linha aérea já é muito legal, já é um super sonho realizado, né? Tu batalhou muito para chegar até lá, né? Teve que se reinventar muitas vezes, né? E entrar na linha aérea é muito legal. Só que também eu sou uma pessoa que eu vou seguindo o objetivo, sabe? Vou seguindo, tem desafio. E essas coisas não me abalam. Tipo assim, eu vou achando os caminhos, eu vou achando as possibilidades, eu vou achando as soluções. E tipo assim, tem uma amiga minha que diz, né, que a gente é modo patrola. Então, tipo assim, tu vai indo, independente do que aconteça, tu continua avançando. E aí quando eu cheguei, assim, sabe, fiz todo o ground school, que é a parte no solo, aí depois fiz todo o simulador, fui pra Miami lá, fiquei 30 dias fazendo o simulador inicial da empresa, e aí depois eu voltei pra instrução em rota, então parece que quando eu sentei, assim, na direita, e o meu instrutor me olhou, e ele disse assim, então tá contigo aí a primeira etapa. E daí eu olhei assim, cara, parece que passou todo aquele modo patrola, né? Passou, e aí eu tipo assim, parece que baixou a energia ali, eu cheguei, e eu pensei assim, cheguei, eu tô sentada aqui, deu tudo certo. Cara, a primeira vez que eu vou voar no comando de verdade, sabe, do Boeing 737. Então ali pra mim, assim, com certeza até hoje, foi o momento mais marcante. Esse foi espetacular. Foi quando eu fui chamado, eu já voava para uma empresa e esse empresário, ele me ligou e me disse assim, nós vamos comprar o nosso jato e eu quero que tu me ajude a escolher esse jato. Naquela hora até meio que fiquei meio sem palavras, assim, eu digo, bora escolher. E a gente começou a buscar, e aí acertamos qual era o jato. Isso, eu digo pra vocês, né, demorou esse tempinho, assim, um mês, 2, a gente achou. E nesse momento que a gente estava procurando a gente já viu escola, né, onde a gente ia fazer o nosso curso, nosso ground school para o avião, qual avião seria, a gente já tinha escolhido, né, e aí foi chegar, fazer o curso do nosso avião só tem fora do Brasil, então quando a gente foi para lá fazer o curso, a gente começou na escola, a hora que eu chequei o simulador desse avião, foi algo muito gratificante. E gratificante demais para mim, porque a gente... tu viu que foi mais uma etapa que tu venceu, né? E a outra experiência que eu acho assim espetacular, o meu primeiro voo real, no avião que eu voo hoje, a gente fez o translado dele dos Estados Unidos até o Brasil. E a gente veio voando nesse avião.
Então a gente saiu do simulador, aí todo mundo fala, tu saiu do simulador, cru, não sabia muita coisa, não sei o que, é óbvio que eu não peguei o avião e vim voando sozinho, né? Tem alguém experiente ali do lado, né? Uma pessoa bem mais experiente que nós, né? Que estava ali dando aquele duplo, né? Mas é a gente que voou, a gente teve que parar na metade do caminho para abastecer, para até entrar no Brasil, então essa foi a parte espetacular, né? E muito gratificante na minha vida profissional como piloto. Eu sou um cara extremamente apaixonado pelo que eu faço. Desde que eu era criança, isso não acabou. Chega num momento que tu pensa, será que eu vou conseguir chegar lá? Mas a paixão pela aviação sempre me motivou e nunca deixou parar de ir atrás dos meus objetivos. Hoje eu cheguei num dos meus objetivos, hoje meus objetivos são outros, né? E eu sou um cara extremamente apaixonado pelo que eu faço e quero sempre evoluir. Então eu acho que a palavra para mim, a aviação para mim é paixão. Eu falaria, não desista. Com certeza eu acho que eu tive essa voz no subconsciente, eu mesmo dizendo não desistir, porque vale a pena, pessoal. Qualquer pedra no caminho, qualquer dificuldade, se tu tá aonde tu gosta de estar, não desista. Eu acho que quem está começando na formação precisa seguir os 3 passos que todas as pessoas de sucesso que eu conheço na aviação seguiram. Tá? Então a primeira coisa é conhecer os caminhos e as possibilidades. Então o que tem? Como é que faz? Como é que chega? Qual é a melhor forma de fazer isso? O que eu tenho que cuidar? Né? Então um passo a passo lá, né? bem step by step, realmente, passo a passo ali. Então pegar o máximo de conhecimento possível, informações sobre o que tu quer fazer. Depois, adaptar isso à tua realidade. Então, independente da tua circunstância, independente de tu tá pensando, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tô velho demais, mas eu já tenho uma carreira, mas eu não sei se vai dar certo, né? Porque isso passa pela tua cabeça e passa pela cabeça de todo mundo que também chegou lá, né? A diferença é que uns decidem buscar a solução, enquanto outros ficam presos no problema, né? E aí quem fica preso no problema, fica lá enosado no problema e não avança nunca. E quem busca a solução vai avançando ali na sua velocidade. Então adaptar a sua realidade é muito importante. E por último, começar, né? Então tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Cara, mas eu não sei como é que eu vou fazer para voar. Azar, vai dar o primeiro passo. O que tu pode fazer hoje é o teórico, então faz o teórico. O que tu pode fazer hoje é buscar informação, então busca informação. O que tu pode fazer hoje, independente do que seja, o que tu pode fazer hoje para não ficar parado, para caminhar em direção à tua realização, ao teu sonho, né? Então acho que esses 3 passos, né, eles resumem assim exatamente o que tu deve fazer se tu quer ter sucesso na aviação. Não é o objetivo, mas sim o caminho, que nos torna muito melhores. Então, se tu tá tendo alguma dificuldade, como eu tive, eu falaria para mim mesmo não desistir. Como a minha cidade ela não tinha um aeroclube, não tinha uma escola de aviação, eu já tive que me deslocar para outra cidade para poder realizar, né, esse sonho que eu tinha desde pequeno. Então, aí nessa outra cidade tinha um aeroclube, tinha uma escola de aviação e ali eu consegui dar os meus primeiros passos na aviação, né, poder estudar para o piloto privado, poder fazer minha primeira hora de voo. Eu tinha voado uma vez só de comercial e depois eu nunca tinha tido de novo a experiência em relação a isso. Aí eu, né, comecei nessa escola aí eu comecei voando aerobueiro e foi bastante gratificante. O que naquela época faltava, que hoje tem, né, que é essa educação online que vocês têm, né, total acesso hoje e que eu digo para vocês, aproveitem, né, porque isso aí otimiza o teu tempo, tu faz a tua carga horária de trabalho, de estudo, e isso é muito importante. Na época não tinha isso, então a gente tinha que se deslocar mesmo, gastava em relação a isso, deslocamento e tal, então tinha tudo isso aí, né? Então aproveitem essas aulas online, porque vale muito a pena. Cara, eu diria para eles a seguinte palavra: não desiste e faz o que tem que ser feito, e muito bem feito, que uma hora tu vai chegar lá. E o principal de tudo é o seguinte: não se contamine com pessoas que não estão fazendo nada por elas mesmas, mas elas estão dispostas a dizer para ti, então é muito difícil, tu não vai conseguir. Essas pessoas elas não conseguem fazer para elas e elas tentam falar para ti que tu não vai conseguir. Então andem com pessoas que gostam da mesma coisa que tu,
que tem um perfil de objetivos parecidos com os seus, não só da aviação, mas pessoas que têm objetivos que querem ficar motivadas a fazer algo diferente na vida. Então, eu falaria isso, não para, né? Faz que uma hora tu vai chegar lá e ande, escute as pessoas certas. Não que tu não vai escutar a pessoa que tá te falando que tu não vai chegar lá, mas tu tem que escutar e filtrar e dizer assim, realmente tu acha que eu não vou chegar, mas eu vou. E tu, enquanto tu tá achando que eu não vou chegar, eu tô chegando e tu vai continuar aí falando da vida ali. Não desista, porque o gosto depois e ver o caminho, tudo que passou, todas as amizades que eu fiz no decorrer dos anos, tudo valeu a pena com certeza. A Karen de hoje diria assim, não desiste porque vai dar certo. Porque realmente, assim, eu fui uma pessoa que eu demorei para chegar onde eu queria e eu realmente quase desisti, mas quase desisti mesmo. Tipo assim, eu cheguei a, 0,001 centímetro de desistir. É difícil, porque é óbvio que com a experiência de hoje a gente olha para trás e diz assim, eu faria algo melhor, de uma maneira diferente dessa e tal, com a bagagem que a gente carrega hoje. Eu faria o mesmo caminho, né? O caminho seria o mesmo, só que com a bagagem maior. Bom, a pessoa mais importante, sem dúvida nenhuma, foi meu pai. O meu pai ele queria ser piloto, né, desde novinho. E em função da vida, os caminhos que a vida leva, né, na época era tudo muito diferente, não tinha todo acesso à informação que a gente tem hoje. Ele acabou seguindo outro caminho, né, e foi muito feliz na vida dele, nos caminhos que ele escolheu, mas ele sempre curtiu muito a aviação. Então, embora ele não tenha me induzido, assim, conscientemente para a aviação, a gente sempre ia, assim, perto do aeroporto, via avião, né, e tudo mais. Então, eu acho que teve ali aquela influência inicial, ainda que não tão direcionada, porque ele sempre quis que eu escolhesse o que eu queria fazer da minha vida, né, e não o que ele queria que eu fizesse. E foi uma pessoa muito importante porque ele sempre me estimulou, ele sempre me jogou pra frente, né, e eu acho que é importante a gente ter essas pessoas de referência, né? Essas pessoas que te levam pra frente apesar das dificuldades. Então, quando eu falei pro meu pai que eu queria ser piloto de avião, eu lembro que a gente tava super mal de grana, né? E eu cheguei pra ele e disse assim, pai, eu preciso te contar um negócio. E aí ele me olhou e, tipo, já sabendo que era problema, né? O que é? E aí ele falou, eu falei pra ele, né? Eu decidi o que eu quero fazer, vai ser caro, vai ser difícil, mas eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer isso, né? Minha vida é uma só, eu não vou ficar fazendo uma coisa que eu não quero. Se levar 5 anos, 3 anos, 10 anos, azar. E aí eu falei pra ele que eu queria ser piloto de avião, queria fazer ciências aeronáuticas. E ele me olhou assim com os olhos cheios de lágrimas, assim, e aí ele foi lá no escritório dele, peraí só um pouquinho. E aí ele foi lá no escritório dele, pegou, na época era chamava CCF, né, que é o atual CMA hoje, e era um papelzinho assim que dizia o nome dele e a data que ele fez o primeiro exame médico dele para ser piloto. E aí ele disse, isso aqui vai ser o teu amuleto e vai te acompanhar aí pro resto da tua vida, pro resto da tua formação. E eu tenho certeza que quando tu chegar na cabine, tu vai estar com esse teu amuleto e tudo vai ter valido a pena. Então, com certeza, sim, foi a pessoa que mais me influenciou, que mais me ajudou. E apesar das dificuldades, apesar da falta de grana, apesar de não ter conhecimento específico sobre a área, com certeza ele foi a pessoa que mais me influenciou e me ajudou nesse caminho. Para quem está começando, eu sou muito realista. Vai precisar estudar como qualquer profissão. Vai precisar dedicação como qualquer profissão. Mas tu ter a sensação de sentar no avião e sentir a máquina, tu comandando e sabendo o que fazer, é uma sensação indescritível. O pessoal que está começando na teoria e vai para a prática ainda não teve essa sensação. Olha, vocês vão lembrar disso aí, com certeza que eu vou falar para vocês, é uma sensação fantástica. Não tem nada melhor, eu não escolheria para mim outra profissão que não seja ser aviador. Olhando para trás, a Karen de hoje, eu teria desenvolvido mais as habilidades não técnicas desde o início, com certeza, porque na formação de piloto a gente tem, né, todo o passo a passo, o PP, o PC, o Multi, o IFR, tu fica muito preso nas carteiras, no inglês, né, na parte técnica, e tu esquece que o mundo é sobre pessoas.
né? Que a gente precisa ser especialista em pessoas, que tu vai trabalhar com pessoas, que tu vai aprender com pessoas. Então, tu ter um autoconhecimento, tu saber quem tu é, o que tu quer, tu ter essa clareza, tu saber te comunicar, tu ser assertivo, tu ser bem comunicativo, sabe? Tu ter um bom CRM, né, com todo mundo, aonde tu vai, tu saber fazer essa coordenação entre as pessoas, sabe? Eu acho que eu teria desenvolvido mais isso, com certeza teria me economizado aí pelo menos uns 7 anos de carreira, com certeza. Estaria 7 anos à frente se eu tivesse desde o início lá, desde o piloto privado, buscado esse desenvolvimento pessoal, profissional, essa parte não técnica, né, que a gente até fala muito aqui dentro do trem de pouso. Então, sem dúvida nenhuma, seria isso. Com certeza foi meu pai e minha mãe, independente de qualquer coisa, né? Até porque eles não tinham muito estudo, não tinham muita estrutura para nada, mas desde pequeno a criação foi manter um caráter bom e ser sincero naquilo que está fazendo e ser esforçado sempre naquilo que está fazendo. E eu acho que tudo isso vem deles, assim, toda a dificuldade que eles tiveram em dar a criação para mim, para meus irmãos e tal. E eu acredito que eles foram uma grande base de tudo isso. E se eu cheguei em algum lugar hoje, né, eu tenho uma grande valia de ter eles como espelho. Eu tive uma grande oportunidade. Eu trabalhava na noite como garçom e eu estava trabalhando e eu vi que tinha uma mesa com 3 casais e aqueles senhores falando sobre aviação, aproximação no Santos Dumont, no Galeão. Cara, eu escutando aquilo, eu digo, nossa, os caras são pilotos, velho, eu não acredito. Eu vou conversar com eles pra você também. E era um restaurante mais formal, né? Quando deu a oportunidade, eu cheguei lá, perguntei se eles eram pilotos. Eles falaram que sim. Perguntaram pra mim se eu gostava de aviação. Eu falei que eu já estava fazendo um curso de mecânico, estava começando um teórico de piloto. Aí eles chamaram o gerente, pediram pra eu botar sentado na mesa lá. Eu, infelizmente, não recordo o nome deles. Mas esses caras fizeram algo pra mim que eles não têm nem noção. Eles conversaram comigo sobre aviação, falaram dos desafios da aviação, me deram informações sobre a aviação, que naquela época não tinha internet, a informação chegava, ou tu ia na escola. Eu, para você ter uma noção, eu acreditava que para ser piloto de companhia aérea, primeiro tu teria que ser militar. Então era essa informação que eu tinha na minha cabeça e depois eu fui atrás. E nessa oportunidade que eu tive de conversar com eles, eles falaram para mim no final da conversa, a gente não pode fazer nada por ti, a não ser te dar esse dólar. E eles me deram $1 e falaram assim, ó, esse dólar tu vai guardar contigo e o dia que tu botar a tua bunda num avião comercial, que é o teu sonho, tu vai lembrar da gente. Foram muitos desafios no meio desse caminho, longe de casa, sem dinheiro, tem que estudar, tem que ralar, e cada vez a exigência do mercado aeronáutico vai subindo e tu vai acompanhando, até que chegou o dia que, cara, eu tava dentro de um avião, no A320, eu peguei minha carteira, era o segundo voo, para pegar algum documento e o dólar tava lá. Cara, esse dia foi um dos dias mais marcantes da minha vida também. Então, na aviação, os dias marcantes que eu tenho, primeira hora de voo, o meu solo, os cheques de piloto privado, piloto comercial, e o dia que eu entrei na linha aérea, de pegar o dólar e eu olhar para aquele dólar e falar, cara, eu consegui fazer o que eu me propus a fazer, com todos os desafios. Muita gente acha que os cursos vencem, que a banca vence, nada vence, tá? A melhor parte da aviação é essa, é que tu pode dosar ela de acordo com as tuas possibilidades. Então a gente tem colega que faz em 1 ano e tem colega que faz em 10, né? Eu levei 6 anos mais ou menos para fazer todos os meus cursos. Foco, estudo, né? E força de vontade. Tem que ter força de vontade. Tem que querer estar onde está. Dificuldades são várias, na real. Desde de algo desconhecido, né? Muitas perguntas chegam também em relação a isso, dessas dificuldades ou dos medos, não sei, né, como queira interpretar, mas da minha parte, tu vem do interior, tu não conhece muita coisa da capital e tal, e aí tu chega ali, tudo é diferente e tu tem aquele sonho, só que tu não conhece muito bem, né, em relação a avião, como é que funciona, o que é. Tive várias, né? Tanto na hora do estudo, na própria faculdade, simulador, teve um monte de coisa nessa carreira aí que a gente, né, muitas vezes a gente entra no simulador e tu sai derrotado no simulador, né? Na época da faculdade, né? Então, tipo,
que a gente parece que não aprendeu nada e na real é só um obstáculo a mais que tu precisa vencer, que dizer, tu precisava passar por aquilo ali, né, para que o teu conhecimento aumentasse e tu te puxasse mais também para estudar. Então teve várias dificuldades, e uma delas, né, foi por aí, esse crescimento foi aí. Sem dúvida nenhuma, a minha maior dificuldade foi a maior dificuldade de todo mundo, né? Que é o dinheiro, né? Então a questão financeira realmente é o que pesa, né? É o que faz muita gente desistir, é o que faz muita gente parar no meio do caminho, porque quando tu começa a te mover, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo e a gente também tem que saber enxergar e aproveitar essas oportunidades. Curta esse momento que depois que tu crescer dentro na tua formação, lá na frente, quando tu estiver empregado já, trabalhando, fazendo por ti, né, não dependendo de ninguém, tu trilhando o teu caminho, tu vai olhar lá para trás e vai dizer assim, ó, valeu a pena aquelas horas de sono perdido, porque eu tinha que estudar mais um pouco, ou acordar muito cedo, porque o meu simulador é às 6 da manhã, ou nem dormir direito, porque eu tinha que terminar um trabalho, um TCC, né, para a faculdade, porque era necessário, né, ou ir dormir muito tarde, porque teu voo acabou 1 ou 2 da manhã, né, e tu pousa e até tu ir para tua casa, então tu olha tudo aquilo lá atrás, né, e aí tu olha lá no início lá e tu diz assim, valeu a pena porque eu tive a capacidade de chegar onde cheguei, né, e foi o meu esforço, fui eu que quis chegar aqui. Então, se tu tá tendo alguma dificuldade, como eu tive, eu falaria para mim mesmo não desistir, que vale a pena a sensação, por mais que tenha, né, a vontade de desistir. Né, quando tu chegar lá, é tu que conquistou, é tu que abriu esse caminho para te trilhar. Né? É óbvio que tu teve suporte, teve, da tua família, não sei, de um amigo, dos amigos, dos avós, do avô, aquele cara que é entusiasta, não sei, da aviação, que te deu aquele apoio, né? Lá na frente tu vai olhar e dizer assim, valeu a pena esse esforço. Cheguei a pensar que a aviação é coisa de cartinha marcada, né, coisa para filho de comandante, é para quem tem dinheiro. Então essas coisas realmente passavam pela minha cabeça, né, e eu realmente quase desisti. E eu vejo que se eu tivesse desistido eu teria perdido muito. Então toda vez que tu desiste, uma parte do teu futuro morre, literalmente. Então não desiste. Então eu buscaria e focaria muito mais na parte não técnica, na mesma proporção que eu foquei na parte técnica. Porque o pessoal normalmente, eu quero ser piloto, acaba focando tanto, estudando muito manual, ficando 1000 na parte técnica, mas acaba ficando um pouco deficiente, como eu fiquei na parte não técnica. Então com certeza eu mudaria isso no início, logo depois da minha formação, ou até mesmo na parte já do piloto comercial. Então, o aviador é aquele cara que só de olhar o avião já tem aquele calor, aquela vontade de voar. Eu quero voar, quero fazer, quero acontecer, quero me formar. Independente do que acontecer, é isso que eu quero. Então, foco, estudo, né, e força de vontade. Tem que ter força de vontade. Tem que querer estar onde está. Mas primeiro de tudo, escute as pessoas que mais te amam. Se essas pessoas que mais te amam falam assim, meu filho, tu é capaz, vai lá. Tu não precisa de mais ninguém. Tu não precisa de um comandante de 32 faixas no ombro dizer pra ti que tu não é bom. Tu só precisa ter um objetivo e escutar as pessoas que te amam. Procurar a instituição séria, fazer a tua formação adequada. Cara, daqui a pouco tu vai chegar no teu objetivo. Estuda. Estuda, cara. Estuda. Ninguém vai te roubar o estudo. Ninguém vai poder te apontar, né, na tua cara e dizer alguma coisa. Estuda. Só estuda.
Se tivesse um momento ideal para começar a sua formação, é aquele momento que o seu sonho de ser piloto começa a te cobrar. Ele começa a aparecer em vários momentos do seu dia. Você dorme, você acorda pensando, e se eu fizesse? E se eu fosse piloto? Como seria? Tenha certeza que esse objetivo, ele só vai se concretizar quando você decidir que ele vai se concretizar. Cada história é única. Enquanto algumas pessoas têm a oportunidade de iniciar a sua formação e entrar na carreira da aviação mais cedo, outras, por diversas situações, acabam alongando um pouquinho mais essa estrada. E para isso, existe a possibilidade de uma migração de carreira, que é algo muito mais comum do que você imagina, e é a possibilidade que pode trazer o seu sonho em realidade. A migração de carreira é mais comum do que as pessoas imaginam. Algumas pessoas, por circunstâncias da vida, por precisar levantar recursos financeiros, e muitos deles engavetam esse sonho por um tempo e depois, quando o sonho começa a cobrar a conta, voltam a buscar esse movimento. Nem todo mundo tem a oportunidade de começar a sua formação e entrar na carreira da aviação jovens. Eu trabalho com muitas pessoas que passam por esse processo de migração de carreira, que na maioria das vezes se acham muito velhos para estar realizando esse sonho, mas quando param para analisar as oportunidades, as possibilidades e planejam isso da forma adequada, conseguem realizar esse sonho, seja como hobby, para aproveitar os seus momentos vagos ou para seguir na carreira da aviação. Se eu pudesse dar a dica de ouro para quem está começando hoje, seria: primeira coisa, tenha o seu sonho como um objetivo claro. Sonhos não te levam a lugar nenhum. A partir da hora que o seu sonho vira um objetivo, aí sim você vai começar a se mover e agir em direção a ele. Ter alguém na família, conhecer alguém previamente não é critério para você evoluir na carreira na aviação, mas é preciso buscar referências. Hoje a gente está num mundo muito tecnológico, onde você tem a possibilidade de se conectar com pessoas de diversos níveis dentro da profissão. Você pode consultar empresas, você pode se aproximar de pessoas através das redes sociais, de vídeos no YouTube. Então, corra atrás das suas referências, crie referências e aí sim você constrói o seu caminho. É incrível o que o direcionamento correto pode fazer com a vida das pessoas. Se você quer ter sucesso na aviação, economizar tempo e dinheiro nessa trajetória, precisa começar certo desde o começo, porque definitivamente não há mais espaço para amadorismo dentro da cabine de comando. O Trem de Pouso é referência em formação de pilotos no Brasil, porque leva a sua formação a sério desde o começo e provê todos os recursos que você precisa para atingir as suas metas na aviação. Já são milhares de alunos satisfeitos, voando e vivendo os seus sonhos. O nosso principal objetivo é que você tenha uma base sólida de conhecimento, que irá impactar em todas as próximas etapas da sua formação. Você vai se tornar um piloto diferenciado, acima da média, que entende o processo de formação a ponto de poder adaptar de acordo com a sua realidade e seguir o seu objetivo de forma estratégica. Nada mais será capaz de lhe parar com a metodologia do Trem de Pouso. Aqui você terá todo o suporte que precisa durante a sua formação, independente da etapa que esteja, tendo a segurança de estar seguindo os melhores caminhos. Esteja você começando do zero na aviação, já tenha iniciado com outro curso, mas não tenha gostado, ou até mesmo já esteja mais avançado na formação, mas sente que precisa de mais contato com profissionais experientes da área para lhe guiar em todas as etapas da sua formação. O fato é que você é o resultado das suas escolhas. Quem convidou, cara, em primeiro lugar? O que você vai fazer? Eu? Qual é a parte mais importante? Eu esqueci de dar o balde.
perguntinha, hein, Olga? É boa, não? Tá bom meus cabelos? Ficou bom? Tira o óculos, quer que fique de óculos? Vamos ver, tira o óculos dele. Ah, não. Não dá? Não dá? Tá, então vai de óculos. Pode ficar de óculos. Vou começar de novo. E aí depois que eu saí ali, passou um bicho na frente da câmera, né? Não, vou ficar mais à vontade. Tô quase ficando à vontade, cara. Depois... Valeu. Não é que eu fiquei com o rotinho perdido na garganta. É sério isso? Tá, essa minha pose tá boa? Tá bom. Cara, eu tô demorando pra responder só pra manter a emoção controlada. Ô Rafa, tu consegue baixar o rádio ali? Que fazem essa migração de carreira. De novo? Como começou a tua vontade de ser piloto? Tá, só a vontade. À vontade, tá? É difícil responder isso.